Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o assunto 11 da apostila, que trata ali sobre o núcleo da célula, e dentro do núcleo da célula nós encontramos o DNA, que pode estar na forma descondensada ou na forma condensada, que são os cromossomos. E também vamos começar a ver como que a célula começa a se preparar para depois fazer a sua divisão celular, do tipo mitose ou meiose, tá? Então já é o primeiro assunto da apostila volume 2 e vamos lá entender como que funciona tudo isso. Então, dentro da célula tem uma parte chamada núcleo. E se for uma célula, é claro, eucarionte, porque as células procariontes não possuem núcleo. Por quê? Porque elas não têm essa membrana que está revestindo o núcleo, que se chama carioteca. Então, as células procariontes, quais são os representantes dos procariontes que nós conhecemos? Temos ali as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Então, esse grupo de procariontes não tem núcleo nas suas células. Agora, quem são os eucariontes? Nós temos ali os fungos, as plantas, os animais, os protozoários, as algas. Todos esses são eucariontes, ou seja, possuem ali essa membrana que reveste o núcleo. Por isso, eles são considerados eucariontes. Eu significa verdadeiro e carionte é núcleo, então tem um núcleo verdadeiro. A carioteca, ela é toda cheia de poros, esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui no desenho. Por quê? Porque depois, quando ela for fazer, por exemplo, síntese de proteína e formar ali uma fita de RNA mensageiro, por exemplo, tem que sair aqui do núcleo e ir lá para o citoplasma, encontrar lá o ribossomo, que é aquela organela que a gente já viu, que faz síntese de proteína. E por onde que ele vai passar? Por esses porozinhos aqui, presentes na carioteca. Na carioteca também nós encontramos alguns ribossomos aderidos a ela, tá? Tem aqui até a setinha indicando. Dentro do núcleo, nós temos ali algumas partes. Temos ali justamente o nucleolo, que é essa parte mais condensada que tem aqui. Tem também o nucleoplasma, que é essa parte mais solta. E aqui nessa parte mais solta, no nucleoplasma, fica a cromatina. A cromatina, ela pode ser encontrada de duas formas. Nós temos a eucromatina, que é o DNA funcional, por isso que tem ali o prefixo eu, de verdadeiro, ou seja, aquele que funciona, que vai ter ali todas as funções do DNA do indivíduo. E tem a heterocromatina, que é um DNA estrutural, tá? E ele não vai ter função que carregar as características. E é aqui que fica o material genético do indivíduo dentro do núcleo, que é o DNA, que vai estar associado a algumas proteínas. O DNA, como já vimos também, ele tem esse formato aqui, em dupla hélice. Quando a célula vai se dividir, ela precisa compactar o seu DNA no formato de um cromossomo, que é esse que a gente está vendo aqui, na figura ao lado. Então, como é que ele sai desse formato dupla hélice para esse formato aqui de cromossomo? Porque existe uma proteína chamada histona que vai ter ali a função de compactar, enrolar, esse DNA e formar ali o cromossomo. Então, quando o DNA está ali dentro da célula e a célula não está se dividindo, ele fica assim, no formato descompactado, livre dentro do núcleo da célula. E quando a célula ela vai se dividir, ela precisa compactar e formar assim um cromossomo. Por quê? Imagina na seguinte situação.
Finge que você tem ali vários novelos de lã e você precisa carregar ele até algum local, por exemplo, a casa de uma pessoa, e você precisa levar aqueles novelos de lã de várias cores, né, para aquele local, porque lá vai ser feito, né, algum trabalho com aquele novelo de lã. Se ele estiver todo solto, todo disperso, o que vai acontecer? Ele vai se enrolar, né? Você vai ali ter que tentar desembolar aquilo, aí de repente você usa até uma tesoura para cortar um pedaço que ficou amarrado no outro e tal, fica aquela bagunça toda. Então, quando você for levar aqueles novelos de lã para aquele outro local, pode se perder algum pedaço, pode ficar embolado, pode ficar bagunçado e você não conseguir manipular aquilo depois para fazer, né, ali o seu tricô ou crochê, etc. A mesma coisa acontece no caso da célula, né? Ela está ali dispersa, está solta ali dentro do núcleo, o DNA. Então, quando eu preciso, né, fazer a divisão celular, ou seja, uma célula se dividir em duas, eu preciso compactar esse DNA em forma de cromossomo para facilitar o processo. Mesma coisa, se esse novelo de lã, dá o exemplo que eu falei, tiver enroladinho, né, cada um ali enroladinho, compactado, né, num carretel ou até mesmo enrolado num negocinho, o que vai facilitar? Vai facilitar você a carregar esses novelos de lã, né, para um determinado local e não vai se perder nenhum pedaço, ou embolar, né, dar nó e etc. Então, por isso que o cromossomo ele fica compactado, para facilitar na hora da divisão celular, a célula distribuir ali a quantidade de cromossomo para cada célula, ou seja, metade para cada uma, para que possa ser formado duas células novas e não perder nenhum pedaço, né, ou embolar ou algo do tipo, tá? O DNA de cada núcleo tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Então, se a gente conseguisse aí esticar, né, os cientistas fizeram aí com microscopia eletrônica e tal, se tiver como esticar e juntar os pedacinhos, né, daria aproximadamente 2 metros de comprimento. Então, aqui, ó, a proteína histona, ela vai enrolando, compactando e fazendo com que o DNA atinja, né, a esse formato aqui de cromossomo para facilitar a divisão celular. No cromossomo tem algumas partes que precisamos identificar. Por exemplo, o cromossomo, quando ele está duplicado, ele vai ter ali, ó, duas cromátides irmãs. Uma cromátide irmã é um pedacinho desse daqui, ó. Tem gente que chama de braço do cromossomo, tem gente que chama de perna do cromossomo, mas o nome certo é cromátide irmã, que é essa parte aqui, ó, que está destacada aqui no quadrinho cinza. Então aqui eu vou ter uma cromátide irmã desse lado e outra cromátide irmã desse lado. E juntos ali por um anel que une essas duas cromátides, chamada de centrômero. Então esse cromossomo ele vai ter duas partes que vai ser o quê? Sofrer constricção, ou seja, sofrer ali um apertamento. Primeiro vai ser aqui, ó, essa primeira constricção que é feita justamente para unir, né, as duas cromátides irmãs, que é o centrômero. E essa segunda constricção que nós temos aqui, ó, que não apresenta em todos os cromossomos, né? São alguns apenas que vão ter, que é essa parte aqui, ó, constrição secundária, que forma ali a zona SAT. O que é a zona SAT? É o pedaço terminal do cromossomo, ou seja, esse pedacinho aqui é como se fosse a cabeça do cromossomo, que é separado pela constricção secundária, que é esse apertamento aqui, onde se localizam os genes que produzem justamente o RNA ribossômico, que é aquele que vai dar o formato lá do ribossomo, que é aquela organela presente no citoplasma responsável pela síntese proteica. Mas somente os cromossomos 15, 16, 17, 21 e 22 possuem essa zona SAT, né? Lembrando que nós temos
46 cromossomos, né? A espécie humana tem 46 cromossomos e todos eles são em pares. Por isso que é o cromossomo 15, 16, 17, 21, 22, que está se referindo a esses cromossomos dos 46 que a espécie humana possui, tá? E por que é impar, né? Então, uma cromátide irmã veio da sua mãe e a outra cromátide irmã veio do seu pai, fazendo ali a união, né, para formar ali os pares de cromossomos, porque o indivíduo ele é geneticamente metade, né, com as informações do pai e a outra metade com as informações da mãe, né? E existe também uma parte do cromossomo chamada telômero, que é essa extremidade ou ponta do cromossomo, né? Essa partezinha aqui ou essa pontinha aqui, né? Uma de cada lado. E quanto mais velha a gente fica, mais reduzida essa ponta do cromossomo vai ficar. Porque a cada divisão celular, toda vez que a célula se divide, esse telômero ele vai se diminuindo, vai, né, sofrendo uma diminuição. É comparado com aquela pontinha de plástico que tem no cadarço do seu tênis. Né? Ou seja, não sei se você já reparou, mas no cadarço, lá na pontinha, ele tem um plásticozinho que envolve ali. O que acontece se aquele plástico sair? Que aquele plástico serve para proteger a ponta do cromossomo, né? do cadarço. Quando aquele plástico ali sai, o que acontece? Ele vai se desfiando, né? E vai se desfazendo. A mesma coisa é esse telômero no cromossomo. Ele vai protegendo ali, né, a ponta do cromossomo. E cada vez que a célula se divide, essa ponta vai encurtando, 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 até, né, a célula não se dividir mais. E aí o que acontece com a célula? Ela fica velha e depois ela morre. Então é isso que acontece com todas as células quando chega num certo estágio e ela não se divide mais porque perdeu ali a proteção do cromossomo, que é o telômero. Por isso que a gente fica velho e, né, envelhece e depois morre. Porque se as células estão envelhecendo e morrendo, automaticamente vai acontecer a mesma coisa com o indivíduo. Ele vai envelhecer e vai morrer, tá? Essa é a explicação, né, científica pelo fato das pessoas, né, e não só as pessoas, animais, né, as plantas também. Só que eu estou falando aqui no caso, né, dando exemplo do ser humano, de envelhecer e morrer. Aí aqui, dependendo da posição do centrômero, o cromossomo ele recebe uma classificação, ou seja, um nome. Se o centrômero estiver bem no meio, certinho do cromossomo, tá? Ele vai se chamar metacêntrico. Se esse centrômero subir um pouquinho, ó, e mais para a direção da extremidade ali, ó, ele vai se chamar submetacêntrico. Se esse centrômero subir mais um pouco, chegando quase lá na ponta, o nome dele vai ser acrocêntrico. E se o centrômero realmente estiver lá na pontinha do cromossomo, ele vai se chamar telocêntrico, tá? Então, dependendo da posição em que o centrômero esteja, né, ele vai receber ali um nome, né, de acordo com essa posição. Então, ou ele vai ser metacêntrico, ou submetacêntrico, ou acrocêntrico, ou telocêntrico. Então, quando a célula está em intérfase, que é um período, né, em que a célula está fazendo todas as suas funções vitais, é o seu metabolismo celular, ela só não vai estar o quê? Se dividindo. Então, quando a célula está em intérfase, os cromossomos apresentam como longos filamentos muito fininhos dispersos ali no nucleoplasma, que é a cromatina. Aí quando o cromossomo ele vai, né, se condensar, que a histona vai fazer ali o compactamento desse cromossomo para que a célula possa se dividir, é que quando a gente consegue visualizar melhor esses cromossomos, é quando eles se tornam bem visíveis durante o processo da divisão celular. Porque
quando eles estão altamente condensados dentro no núcleo da célula. Aí a gente consegue enxergar isso no microscópio, tá? E existe também uma classificaçãozinha em relação à função do cromossomo. Existem os cromossomos autossomos, que são aqueles que você encontra, né, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. E ali vai carregar as características, né, os genes, que tem ali para essas funções, como cor de cabelo, cor de pele, cor do olho e assim por diante, tá? Então são características comuns nos dois sexos. E aqueles cromossomos que são chamados de alossomos são aqueles cromossomos que são os sexuais, tá? Que nos humanos, quando é do sexo masculino, ele vai ser ali XY, e se for do sexo feminino, vai ser XX. Então, alossômico se trata somente dos cromossomos sexuais. E os autossomos são aqueles que são comuns, que eu encontro tanto nos indivíduos do sexo masculino como no feminino. Ok? E falando um pouquinho aí da intérfase, né, que é aquela fase do ciclo celular, onde a célula vai começar a se preparar para então ela dividir, né, sofrer ali a divisão celular. Então, a intérfase, né, ou ciclo celular, é o período que se inicia com a origem da célula, então é quando a célula nasce, né, e a partir de outra célula, claro, e o ciclo celular vai terminar quando essa célula se divide e vai formar ali as suas células filhas, né? Então, o ciclo celular é o período em que a célula nasce até o período em que ela vai se dividir. Então, esse período aí se chama ciclo celular, que é nada mais nada menos do que o tempo de vida de uma célula. Exemplo, eu coloquei 2 exemplos aí. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos que tem ali no nosso sangue, elas duram de 90 a 120 dias. Depois, o que acontece com essa célula, essa hemácia? Ela sofre apoptose, né, que é suicídio celular, ela morre para que possa dar lugar a uma outra célula novinha em folha para substituir ela. Então, a cada 90 a 120 dias, o nosso sangue ele se renova, né? Então, aquele sangue, aquelas células velhas morrem, né? Sofrem ali a apoptose e também vão ser, né, degradadas ali no fígado e no baço também. E na medula óssea vai ser produzida novas células, né? Ali hemácias fresquinhas, novinhas, para repor ali o sangue, né? Então está sempre se renovando. A mesma coisa acontece com a nossa célula epitelial, só que aí o período é que muda, né? A cada 15 dias a gente troca de pele. A gente não consegue ver isso, né? Igual a gente vê alguns répteis, por exemplo, igual a cobra, quando está trocando de pele, é bem fácil de visualizar. A gente não consegue visualizar, mas a cada 15 dias a gente troca de pele. Então são várias camadas de células aqui, né, tecido epitelial, que as mais superficiais vão morrendo e se soltando, e as mais novas que estão na camadas mais abaixo vão sendo, né, ali empurradas para cima e substituindo aquelas que morreram e foram, né, destacadas do corpo. Às vezes você até consegue ver isso quando você vai limpar ali o pó dos móveis, né? Que você tira aquela poeira de cima dos móveis, aquela poeira ali tem sujeira, partículas, né, de poeira e também células mortas de todo mundo que mora ali, né, naquele local. Então, a cada 15 dias, por exemplo, as células, né, epiteliais são trocadas. Outro exemplo que eu não coloquei aí, mas que eu posso citar, são as células do nosso intestino. A célula do nosso intestino dura 24 horas. Olha só, né? A cada 24 horas as células do nosso intestino são renovadas. Tá? Então, dependendo de qual célula eu estiver falando, ela vai ter ali um período, ou seja, um tempo de vida que é o ciclo celular. E o que é a intérfase? A intérfase ela está dentro do ciclo celular, tá? E é a fase em que a célula vai desenvolver a sua função.
Por exemplo, a hemácia, a função dela é o quê? Carregar o oxigênio e nutrientes, né, dentro do nosso corrente sanguínea, ali no nosso sangue, para as outras células, oxigenar nossas outras células, tecidos, órgãos, etc. Tá? A nossa célula epitelial, além de revestir o nosso corpo, ela é uma barreira, né, de proteção contra agentes externos. As células do nosso intestino a função dela é absorver nutrientes e assim por diante. Tá? Então é na intérfase que a célula vai estar desempenhando o seu papel, a sua função e também se preparando para começar o quê? A depois fazer a sua divisão celular. Então a intérfase, a célula não está parada. Tem muita gente que pensa assim, a intérfase é um período que a célula não está fazendo nada. Pelo contrário, é o momento em que a célula está em intensa atividade metabólica. Tá? Ela está fazendo um monte de coisa. A única coisa que ela não está fazendo é parada, tá? Em repouso. Então, ao contrário aí de que muita gente pensa. Tá? E a intérfase ela tem 3 fases. Tem a fase G1. Esse G aí significa gap no inglês, né? Que é intervalo. Então, seria intervalo 1 ou gap 1, que é o G1. Temos a fase S, que é de síntese, né? Ou seja, síntese é fabricação de alguma coisa. E a fase G2, né? Que seria o intervalo 2. Então, são 3 fases apenas que tem dentro da intérfase. Então, vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases. Então, aqui, ó, na fase G1, aqui eu tenho a célula, né? Aqui, ó, o cromossomo dentro do núcleo, ele está disperso, ele está ali de forma livre, né? E está de forma também simplificada, não está duplicado. A duplicação do cromossomo ocorre na fase S, que é quando ele vai se duplicar. Então, na G1, o que está acontecendo ali? A célula ela está aumentando de tamanho, ela está fabricando ali mais proteínas, mais energia em forma de ATP, né, para ela começar ali, né, começar a se preparar para sofrer a divisão celular depois. Na fase S, é a fase onde acontece a duplicação do DNA, tá? Então, é justamente aqui que ela vai precisar duplicar a quantidade de DNA. Porque se eu vou ter uma célula que vai se dividir em duas, a mesma quantidade de cromossomo que eu tenho em uma tem que ter na outra. Mas se eu não tiver duplicado, como é que eu vou fazer essa divisão, né? Ter metade, metade e manter a quantidade de cromossomos da espécie? No exemplo, no caso do ser humano, são 46 cromossomos. Então, quando a célula se divide, tem que ter 46 em uma e 46 em outra se eu estiver fazendo uma mitose, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu preciso duplicar antes, para que quando ela for se dividir, eu tenha ali a quantidade certinha para cada célula, né? E a quantidade certa da espécie. E na fase G2, a célula vai aumentar de novo o seu tamanho, o seu volume, duplicar os seus centríolos, que são aquelas, né, estruturas citoplasmáticas que vão ajudar a fazer a divisão celular. Tá? Os cromossomos continuam duplicados, vai produzir mais energia em forma de ATP, mais proteína, tá? Para depois sim entrar na fase M, que pode ser M de mitose ou meiose, que são os 2 tipos de divisão celular, né? Que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas a intérfase mesmo é só a G1, a S e a G2, são só essas 3 fases. Essa daqui já vai ser a divisão celular. Então, novamente, vamos revisar cada fase. A fase G1, ou gap, né, que é intervalo, acontece produção de moléculas orgânicas, como proteínas, enzimas, RNA e ATP, que é a fonte energética da célula, né, que é o trifosfato de adenosina. Produção também de mais organelas citoplasmáticas. Óbvio, né? Se eu vou ter ali divisão para 2 células, tem que ter bastante organela para distribuir, né? Para essas 2 células que vão surgir depois.
a célula cresce, tanto aumenta o seu volume como o seu tamanho, tá? Início também da duplicação do centrômero. Aí acontece um ponto de checagem. O que é isso? Depois que passa aqui a fase G1, ó, fase G1, antes dela passar para a próxima fase, que é a fase S, aqui, ó, acontece um ponto de checagem, que a célula nada mais vai fazer o quê? Do que ela fazer uma revisão se tudo aquilo que ela tinha que fazer foi feito. Se tudo foi feito, beleza, posso passar para a próxima fase, que é a fase S. Mas se acontecer algum erro aqui, o que vai acontecer? Esse erro vai gerar o quê? Vai gerar ali, né, o famoso câncer. Então, quando a célula, nessa fase G1 aqui, que ela está se preparando para se dividir, acontece algum erro aqui, já é o início de um câncer. Aí depois, quando a célula começa a se dividir, ela começa a se dividir de forma desordenada, forma ali um tumor e gera um câncer. Tá? Então, por isso que ela faz esse ponto de checagem, para continuar ali a fazer o processo. E muitas das vezes, essa fase aqui, né, como assim acontece também na G2, que vai ter outro ponto de checagem, às vezes a célula nem vai produzir um câncer, mas sim ela vai sofrer apoptose porque tem algum defeito ali e não posso passar esse defeito para frente. A fase S, que é a síntese, o que acontece nessa fase? É a fase mais longa da intérfase e importante, porque é quando acontece a duplicação do material genético, né, que é o DNA. E as cromátides irmãs, né, que é essas aqui, são unidas pelo centrômero. Tá? Então, o centrômero já começa a fazer ali a união, né, dessas cromátides irmãs e o cromossomo vai, né, o DNA, aliás, vai se duplicar. Na fase G2, né, que é o segundo intervalo, vai acontecer o quê? A produção de mais moléculas orgânicas, como proteínas, enzimas, ATP. É a fase em que a célula mais cresce, então ela vai aumentar bastante o seu tamanho e volume. E acontece, né, a duplicação dos centrômeros, ou centríolos, né, que são aquelas estruturas citoplasmáticas responsáveis por fabricar a fibra do fuso e o fuso acromático, que vai ajudar ali a separar os cromossomos na divisão celular. E aqui também acontece um ponto de checagem, igualzinho aconteceu lá na fase G1. Se tiver tudo ok, ótimo, a célula agora vai se dividir de forma eficiente. Mas se acontecer algum erro, aí vai gerar algumas doenças, né? Como câncer, por exemplo, como eu já falei, ou a célula nem vai se dividir. Ela já viu que tem algum defeito ali, o que acontece com ela? Ela sofre apoptose, que é suicídio celular, ou seja, a célula se mata, né, vamos dizer assim, porque ela não pode deixar esse erro continuar e atrapalhar os outros processos metabólicos do corpo. Então ela morre para que não possa acontecer algum problema. Mas só que às vezes, né, ela não faz esse processo e acaba gerando ali uma doença como câncer, por exemplo. E existe também a fase G0. Eu não mencionei ali na frente porque essa fase G0 não são todas as células que fazem, tá? São apenas 2 grupos, basicamente, de célula que vai passar por essa fase G0. Então, 90% da vida da célula, ela se dedica à fase da intérfase. Então, a célula passa mais tempo na intérfase do que fazendo divisão celular, que é apenas 10% da vida da célula é que ela vai se dividir. Porém, algumas células deixam de se dividir ou não vão mais se dividir, nunca mais. Se divide uma vez só e depois nunca mais se divide. Ou então, ela deixa de se dividir por um bom período
Só quando precisar é que ela sai da fase G0 e continua ali na S, na G2 e depois faz a divisão celular, tá? E ela vai continuar ali realizando as suas funções vitais normalmente nessa fase G0. A fase G0 não vai impedir ela de fazer as suas funções. Um exemplo de célula que passa por essa fase G0 é o neurônio. O neurônio é uma célula que ele não se recompõe facilmente, ou às vezes, se acontecer algum dano nele, ele nem se recupera, não nasce outra célula nova no lugar para substituir aquela que morreu ou que ficou com algum problema. Tá? Então é uma célula que quando ela sai ali da divisão celular, passa pela G1 e cai na G0, ela fica ali e não sai mais da G0. Tá? Ela continua fazendo a sua função de transportar ali impulsos nervosos, né? Todas as funções do neurônio. Só que ela não vai mais fazer o quê? Se dividir, né? Por isso que algumas doenças como Parkinson, Alzheimer, né? Ainda nem se descobriu a cura. Por quê? Porque o neurônio, quando morre, é difícil recuperar ele, né? Colocar outro novinho em folha no lugar, porque é uma célula que não se divide muitas vezes. Então aqui, ó, a célula ela vai nascer nesse ponto aqui, ó, que é o início do ciclo celular. Aí ela vai passar pela fase G1, vai passar pela fase S, vai passar pela fase G2, vai se dividir. E quando chegar aqui, em vez de ela continuar esse ciclo, ela vai vir para cá, ó, para o ciclo, né, para essa fase aqui, ó, G0. E vai ficar aqui. No caso do neurônio, vai ficar aqui, né, e não vai sair mais. Mas existe, por exemplo, outra célula, como o fibroblasto, que é uma célula que a gente encontra na pele, que ele vem para essa fase G0 e fica aqui. Mas vamos supor que aconteça algum processo ali e precise que o fibroblasto entre em ação para repor ali, né, alguma quantidade de célula que foi perdida. Aí ele sai da G0, cai na G1 novamente e começa ali o ciclo celular todo para poder sofrer a divisão celular e repor, né, restaurar um tecido lesado, repor ali alguma quantidade de célula que foi perdida por uma lesão e etc. Tá? Então, o fibroblasto, ele cai na fase G0, fica aqui por um tempo e quando necessário ele sai da fase G0 e volta, né, a fazer o restante do ciclo e se dividir. Diferentemente do neurônio, que quando cai aqui na fase G0, muitas das vezes ele fica aqui para sempre e não se divide mais. Aí na prova, né, dos vestibulares costuma cair a interface em forma de gráfico. Então eu coloquei aqui para a gente poder entender basicamente como que é ela vista, né, em forma de gráfico. Então vamos lá. Aqui é uma célula que vai se dividir, né, fazer ali um ciclo celular e depois começar ali a divisão. Então aqui, ó, eu tenho ali uma célula, vamos supor, com 2 cromossomos apenas, tá? Uma célula simples. Aí ela entrou ali em G1, tá aumentando de tamanho, fabricando proteína, energia e etc. Começa ali, né, na fase G1. Aí quando ela vai para a fase S, o que acontece na fase S? Acontece a duplicação dos cromossomos. Então, se é uma célula que tinha 2 cromossomos, aqui na fase S vai acontecer o quê? Duplicar, vai passar a ter 4 cromossomos. E depois ela vai para a fase G2, vai permanecer ali com 4 cromossomos. Ela vai continuar aumentando de tamanho, produzindo proteína, energia. Tá? Aqui vai ter a duplicação também dos centríolos. Para depois, quando ela entrar aqui na fase M, que é a divisão celular, né? Então M de mitose ou meiose, o que vai acontecer com a célula? Ela vai se dividir e vai voltar a ter a quantidade de cromossomos normal, né, que ela tinha antes, tá? Então,
esse aqui é o gráfico que costuma aparecer falando ali da intérfase. E na próxima etapa, então, que nós vamos ver, vai ser a divisão celular, né? Que existe dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Então, fazendo um breve resumo, a célula nasce, entra no ciclo celular, começa a fazer ali as suas funções, cresce, né? Ela vai fabricar proteína, ela vai ter ali a formação de energia, ela vai, quando chega a entrar na intérfase, na fase S, por exemplo, ela duplica a quantidade de cromossomos, né? Na fase G2 da intérfase, que está dentro do ciclo celular, ela vai fazer ali a duplicação de centríolos, tal. Então ela está se preparando para quando chegar no final do ciclo celular, que é quando ela vai fazer o quê? Se iniciar a fase de divisão. Tá? Então, ciclo celular é o período em que a célula nasce até o momento em que ela vai se dividir. E dentro desse período, ciclo celular, está a intérfase. Ok? Aí depois a célula vai se dividir, né? Aí forma ali duas novas células filhas, que vão fazer ali o processo, né? Divisão celular, ou por mitose ou por meiose, que é o que a gente vai ver aí nas próximas aulas, ok? Então, se ficou alguma dúvida desse período, né, da célula, que é a intérfase e ciclo celular, é só mandar uma mensagem, né? E até o próximo assunto, que vai ser mitose. Então, tchau, tchau.